Um homem de 25 anos acabou de ser preso pela polícia militar em Ituiutaba. Ele era procurado pela polícia e havia um mandado de prisão por causa de diversos furtos e roubos cometidos no município. Vou chamar o Rafael, que está com a polícia e tem mais informações, porque esse trabalho acabou de acontecer. Uma criatura que já estava dando muito serviço aí para os policiais militares. E aí, Rafael? Exatamente, Luciana. Como o Tenente Amaral estava explicando aqui agora há pouco para a gente. É um homem, né, que, de acordo com a polícia, tem várias passagens pelo crime de furto, roubo, crimes contra o patrimônio. E hoje a polícia, então, conseguiu vir até a um lava-jato que fica aqui na Marginal José João Dib e efetuar a prisão desse homem. Vou perguntar então para o Tenente Amaral, que conduziu essa prisão. Este homem, então, ele tem um histórico aí, né? Já deu trabalho para a polícia com diversas ocorrências e hoje vocês culminaram na prisão dele. Boa noite, Rafael. Exatamente, esse indivíduo com diversas passagens por crimes contra o patrimônio. No dia de hoje, nós cumprimos o mandado de prisão dele. É um dos foragidos da Justiça. O mandado de prisão saiu no dia de hoje mesmo. Nós deslocamos até a residência dele, não encontramos. Viemos no local de trabalho dele e localizamos o indivíduo, o qual foi conduzido para a delegacia de plantão para ser feitos os procedimentos de praxe. Como a polícia já conhece esse homem de 25 anos, que já tem passagens aí por furtos e roubos, dá para citar algum crime que ele cometeu aí que vocês conheçam, por exemplo? Foram diversos crimes de roubo no ano passado, no ano de 2023, o qual a autoria foi identificada, sendo um dos motivos do mandado de prisão para o indivíduo. Nesses crimes ele utilizava moto, porque a gente registrou vários crimes dessa natureza, por exemplo, onde eles chegavam de moto, depois fugia e a polícia não conseguia achar, ou seja, uma investigação da Polícia Civil correu, vocês tiveram mandado de prisão em mãos e cumpriram. Exatamente, esses crimes contra o patrimônio, geralmente eles têm um perfil parecido e o modus operandi do indivíduo era exatamente esse. Esse homem, ele reagiu? Como foi aqui a conversa com ele? Ele sabia que existia esse mandado de prisão contra ele? Não, ele não sabia que existia esse mandado de prisão. Nós cumprimos ele aqui no local de trabalho, sem resistência do indivíduo, mesmo foi conduzido para a delegacia de plantão. Quis falar alguma coisa? Deu a versão dele? Não, ele não alegou nada, não falou nenhuma informação que pudesse ajudar. Uma prisão dessa já no início do ano coloca em vista então o trabalho da polícia e também a tranquilidade da população que sofre com esse crime contra o patrimônio, né, Tenente? Exatamente, Rafael. É importante mencionar que a repressão qualificada pelas equipes da Polícia Militar sempre vai estar em elevado cumprimento de dever. Muito bom. Luciana, eu volto com você. Vou trazer agora também outro caso aqui, que é o caso do assassinato que aconteceu, na verdade, a tentativa de assassinato que aconteceu aqui na cidade de Ituiutaba. Luciana? É verdade, o Rafa trouxe pra gente os detalhes dessa prisão, mas agora a gente vai falar de um outro caso, porque lá na cidade de Ituiutaba o trabalho começou ontem, não terminou ainda, mas envolvendo essa tentativa de homicídio de uma mulher de 44 anos. A polícia conseguiu chegar a um terceiro envolvido nessa ação. Aí agora, Rafa, eu quero que você explique pra gente como que foi o momento da prisão desse terceiro suspeito. Exatamente, Luciana. E com o Tenente Amaral aqui novamente para explicar como tudo aconteceu, a gente consegue imaginar a dinâmica desse crime. Primeiro eu falei aqui na primeira entrada, por exemplo, que seria um homem que chegou de bicicleta, desceu, discutiu e depois atirou. Mas agora ele vai explicar como cada uma dessas 4 pessoas agiram para tentar assassinar essa mulher. E essa versão de que seria por conta de dívidas de droga caiu por terra porque não é exatamente isso. Tem outras questões envolvidas também. O que cada um fez, como que foi a dinâmica dos fatos? Exatamente, Rafael. A dinâmica dos fatos é a seguinte. Um indivíduo teve a sua casa furtada, possivelmente pela filha da vítima. E diante dessa situação, esse indivíduo deslocou até a residência da vítima e, em forma de cobrança do material que foi subtraído, ele ameaçou essa dívida. Logo em seguida, esse indivíduo sai do local e chega o autor dos disparos. O autor dos disparos mencionou que seria pela cobrança dessa dívida do material furtado. Pelas imagens das câmeras que nós conseguimos na vizinhança, pelas fotos que foram anexadas ao boletim de ocorrência, ao REDS, indica a participação desses 2 indivíduos. Então, na saída do local dos disparos,
esse indivíduo que realizou os disparos passa um objeto às mãos do mandante desse crime, desse homicídio, e esse objeto possivelmente é a arma de fogo utilizada no crime. Agora, ontem a equipe da polícia apreendeu 2 pessoas que seriam coautoras. Qual a participação delas, essas 2 pessoas? E esse terceiro homem que foi preso hoje, por exemplo, ele ainda não é o atirador, mas estaria envolvido também. Agora, o terceiro já foi identificado. Exatamente. Esse terceiro, ele foi abordado no dia de hoje. Ele foi identificado como mandante, não como o autor dos disparos da arma de fogo. Durante o patrulhamento, as equipes localizaram a mesma moto utilizada no crime, com as mesmas características, e o indivíduo estava com as mesmas vestes utilizadas no crime ontem. Então, diante disso, levantou a suspeição da equipe, a equipe realizou a abordagem, foram feitas diligências, foi confirmado que realmente ele esteve no local, conforme foi falado pela vítima, que foi entrevistada no hospital, e tudo se ligou, como ele sendo o mandante. E esses outros 2, como eu perguntei no início, esses coautores, seriam pessoas que arquitetaram, que chegaram ali, ajudaram? O que eles fizeram? Exatamente. Esses 2 indivíduos, eles estavam no local do crime no momento que o autor dos disparos chegou para realizar a sua ação. A ligação com o fato pode ser para ter uma ligação ali com o autor dos disparos para extrair essa vítima para ser realizado o crime de homicídio. Esse homem que efetivamente atirou contra essa mulher, ele já foi identificado, um cerco foi montado, ou seja, é só questão de horas mesmo para que a polícia chegue até esse homem. Lembrando que vocês ainda estão atrás dele. Exatamente, esse indivíduo já foi identificado, a arma de fogo utilizada no crime, ela está sendo localizada também, estão sendo feitas diligências para poder localizar esse indivíduo e as equipes seguem em rastreamento. Agora vocês também contam com o apoio da população para estar ajudando, porque o que o tenente estava falando, Luciana? Terminou um turno da polícia ontem, já começou outro hoje com o objetivo. A missão da polícia é prender todos os envolvidos nessa tentativa de assassinato. E aí, o tenente Amaral ainda não terminou o turno, mas daqui a pouco, pode estender se tiver que fazer essa diligência. Ou seja, as pessoas podem denunciar porque vocês ainda estão a trabalho. Exatamente. É importante lembrar da utilização do 181, do Disque Denúncia, do DDU, e assim como o 190. Tendo notícias de alguém suspeito, algum indivíduo em atitude suspeita, é importante que a sociedade, a população lembre de avisar a polícia, fazer a sua denúncia para a gente poder realizar as diligências e a prisão do autor. Tenente, tem uma dificuldade para as pessoas abrirem, de fato, a boca para falar, para contar para a polícia o que viram nesses fatos. As pessoas, ninguém viu nada, todo mundo não quer falar, tem medo do crime, né? Exatamente. Tanto o 181, que é totalmente anônimo, quanto o 190, se você não quiser, se o cidadão não quiser se identificar, existe essa possibilidade. Passando a informação, a central do Copom vai receber essa ligação e vai despachar para as equipes fazerem as diligências. Tenente, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você e toda a sua equipe. Luciana, é muita ousadia desse terceiro homem que foi preso, né, que seria então coautor também em toda a situação. Na verdade, o mandante desse crime, porque ele estava com a mesma roupa, na mesma moto que teria chegado na porta da casa da vítima. Porque não chegaram só um, chegou ele, o mandante, chegou esse cara que atirou, que ainda está sendo procurado pela polícia, e que a polícia desconfiou porque estava passando pelo mesmo bairro, Nova Ituiutaba 2, o tenente Amaral com a sua equipe viu esse homem na rua, na moto, com a mesma roupa e resolveu abordar, e era realmente o mandante deste crime. Ou seja, nada passa despercebido pela polícia, a gente vai continuar acompanhando e ainda hoje voltamos com novas informações, até de uma possível prisão desse quarto suspeito nessa tentativa de assassinato. Luciana. Se Deus quiser, não é querendo pressionar a polícia não, tenente, mas a gente reza para que isso aconteça. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada à Polícia Militar pelo excelente trabalho que está realizando, não só nessa ocorrência, mas na cidade de Ituiutaba, em toda a região. Uma resposta para a família dessa vítima que continua internada. A gente está acompanhando todas as investigações que são realizadas em paralelo também pela Polícia Civil. PM faz os levantamentos, está atrás do último envolvido nessa ação e a Polícia Civil investiga tudo que está por trás desse crime. Você que acompanha o Cidade Direto de Ituiutaba, diretamente do bairro Nova Ituiutaba 2, principalmente
principalmente você do Nova Ituiutaba 2, que tem alguma informação que possa ajudar a polícia nessa busca, entre em contato direto no 181, como o tenente disse, a ligação é sigilosa, você não precisa se identificar, a polícia só precisa do que você sabe para poder trabalhar.